Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Marinho. Então, um tempo sem gravar porque houve uns problemas, mas voltamos. Aonde a Bíblia fala, nós não nos calaremos. Quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Quem são? Da onde eles vêm? Qual é a sua representação? Tudo isso e muito mais você vai saber até o final desse vídeo. Fica com a gente até o final e você vai descobrir quem são eles. Amém? Pai do Senhor, Deus abençoe. Eu sou o pastor Fernando Marinho e hoje tenho a honra de receber conosco o diácono Robson. Pai do Senhor, Robson, tudo bom? Senhor. Me diga uma coisa, quem é o diácono Robson? Como começou a sua vida ministerial? Como você se viu e se encaixou dentro da qualificação de pregador? Eu acredito que você tem amor pela palavra, né? E tem muita vontade de ministrar. Então, me conta um pouquinho da tua história, Robson, por gentileza. Dá a paz do seu pessoal aí, fala com o pessoal. Pai do Senhor, boa noite aí, pessoal. Vou contar a minha história, né, de vida na carreira da fé cristã. Eu vejo que Deus me chamou com um chamado para a pregação, né? E vemos que, por Ele me chamar nesse ministério, Deus falou comigo, ao meu coração, e nós vemos que Ele me chamou para o diaconato a partir do momento que eu decidi servir a Ele de verdade, né? Servir a Ele de verdade. Glória. Então, meu ministério foi se iniciando quando eu estava a partir de 17 anos de idade, eu comecei a ministrar, né? A pregar a palavra de Deus, e até por diante, até agora, né? Então, já faz no máximo uns 12 anos que eu estou seguindo na caminhada com o Senhor. Então, é isso. Já faz tudo isso já? Já 12 anos pregando. pregando também. Não, 12 anos servindo, né? Servindo. Aí pregando há quanto tempo, Robson? Pregando, acho que uns 5 anos. 5 anos. 5 anos. Só um minuto, pessoal. Deixa eu só ligar aqui uma coisa que eu esqueci. Agora foi. Então, diácono Robson, você tem alguma formação, alguma coisa? O que é que, além de servir como diácono na igreja, o que é que você hoje faz na igreja? Na questão de formação, eu não tenho formação, né? Certo. Eu estudo a Bíblia, gosto de estudar teologia, e é isso. Gosta de estudar teologia. Amém, tá certo. Então, hoje a gente vai falar sobre, acredito que, os 4 cavaleiros do Apocalipse, certo? Pronto, certo. E por aí a gente vai começando dentro do texto de Apocalipse capítulo 6. Glória a Deus. Eu vou abrir a Bíblia aqui, acredito que já está aberta aí, né? Já. Glória a Deus. Capítulo 6. Então vamos lá. Capítulo 6 do livro de Apocalipse. Você pode ler, Robson. Eu acredito que é do 1 ao 8. Então já começa, por gentileza. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Eu vi o primeiro do 4º vivente dizer com estrondo, de trovão, vem. Versículo 2. Vi então parecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco, que deram uma coroa, e ele partiu para vencer e ainda vencer ainda mais. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. E apareceu então o outro cavalo vermelho, e ao seu montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra, para que os homens matassem entre si e entregassem também uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, o terceiro ser vivente vem e dizer, vem, e eis que apareceu um cavalo preto, cujo montador tinha na mão uma balança. Ouvi então a voz vinda do meio dos 4 viventes, que diziam, um litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho, não causeis prejuízo.
O livro de Apocalipse, capítulo de número 6, verso 1, vai relatar para a gente aí o que João, né, estava vendo referente ao final dos dias, né, vamos se falar assim. A gente pode até falar sobre isso. Então, João vê 4 cavaleiros. Aí eu vou ler no original e a gente vai puxando a raiz da palavra e a raiz de cada versículo para poder a gente ter um bom entendimento, até para o pessoal que está nos ouvindo, ter um bom entendimento dos originais da Bíblia Sagrada. Tendo em vista que o Novo Testamento, povo de Deus, ele foi escrito no grego koiné, que, para quem não conhece o grego koiné, é o grego helenístico, aonde os cristãos na época de Paulo falaram muito sobre, e até a Bíblia, a maior parte do Novo Testamento, ela foi escrita no grego. Então, esse grego koiné, ele é o grego que leva a tradução, assim, a língua falada, mais falado pelos povos cristãos, convertido por Paulo. Por isso que chama-se grego helenístico ou grego eclesiástico. Foi no princípio lá, é uma língua derivada dos povos helenísticos e mesopotâmicos da época. Então, o Novo Testamento da Bíblia Sagrada, ele é trabalhado e traduzido através do grego koiné, o grego eclesiástico, como queiram falar. E também a gente tem uma segunda interpretação dentro do hebraico, que aí você já viu até na capa do vídeo aí, chama-se a Brit Hadashah, que no hebraico significa nova aliança, ou seja, é uma tradução do hebraico para o Novo Testamento, que até o momento só tinha sido escrito no grego, certo? Mas a gente vai pelo que é original, e o original é o grego, certo? Então ele vai falar assim, Kai Heidon, Hot Henoxen, To Hainon Mayan, ou Miam, Ekton, Hepta, Kai Exo, Ren, Ekton, Tessaron, Zohon, Legontos, Ron, Foné, Brontes, Ergo. Está dizendo, vi o cordeiro abrir o primeiro selo, o primeiro de 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, voz semelhante que vem, semelhante a um trovão, vem. Então, Exô, ou Exô, é do grego, que significa vem. Então, quando eu vejo vem, ela tem o mesmo, dentro do vem, tem o verbo do grego chamado erchomai, que significa vir e aproximar-se. Ele está dizendo, vem, se aproxima. Aí vem o verso 2, que fala, kai reidon, kai idohu, ripos lecos, kai ro, kate menos, ep, aton, Echon, Econ, Toxon, Kai, Edoter, Ator, Estefanos, Kai, Ezetem, Necom, Kai, Rina, Nigese. Olhei e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco que lhe foi dado uma coroa e saiu vencendo para vencer. Então a gente começa por aí. Irmão Robson, qual é a sua pontuação referente ao versículo tratando sobre o cavalo branco? Está falando que ele tinha um arco e lhe foi lhe dado uma coroa para saiu para vencer. Aí, na sua interpretação bíblica, teológica, qual seria a linha de pensamento? Apocalipse 6, versículo 2, quando se trata ali acerca do cavalo branco, nós vemos que existem 3 interpretações. 3 interpretações teológicas. Né? Fale. A primeira interpretação, eles entendem que o cavalo branco ali é o próprio Cristo, o próprio Jesus. Né? Outros intérpretes também acreditam que o cavalo branco tem ali ser o anticristo. Os tradicionais, assim, os assembleanos mais valorosos acreditam que Cristo é o cavalo branco, o cavaleiro branco, né? Pode falar. E já o cavalo branco, a gente vê que ele está com uma coroa e foi lhe dado um arco na mão. Né? Certo. Então dá a entender que ali já não é Jesus. Já o cavalo branco, quando a gente vê aqui no Apocalipse 6, versículo 2,
ele está tratando acerca do anticristo, entendeu? Eu acredito que é um anticristo. E já outros intérpretes, como a visão do preterismo, né? Os preteristas. Explica ao pessoal o que é o preterismo. O preterismo surgiu a partir de uma visão... Né? De quem? De uma visão do imperador Nero. Sim. Então, essa visão que veio do preterismo... Referenciava-se o quê? Assim, sem muita coisa que o pessoal entender. Seria o quê? Diretamente o quê? Trataria o quê o preterismo? O preterismo, ele trata como que tudo já se cumpriu do Apocalipse, entendeu? Sim. Mateus 24 já se cumpriu. Então, eles entendem que aqui o cavalo branco dá a entender que era Nero, entendeu? Entendeu? Entendi. Então, eles entendem isso. Só que quando a gente tem a nossa crença... É como se ele achassem que a guerra, o imperador seria a besta, a grande tribulação, tal. Essas coisas que se passaram no governo de Nero foi o apocalipse, entre aspas, né? Para eles, para quem acredita no preterismo. Porque, tipo assim, o Apocalipse foi escrito no ano 65. Certo. Né? Depois de Cristo. Então, era um contexto ali de perseguição. E a igreja vivia uma perseguição, certo? É tanto que a gente vê até o imperador Domiciano, né? Que bane João para a ilha de Patmos, a gente vê... Então, aí Salustiano faz executa a ordem de Domiciano, certo? É isso mesmo. Então, as três visões que dá para entender é que o cavalo branco dá a entender para o preterismo, que ali é Nero, entendeu? Que já aconteceu. Entendeu? Então, a primeira visão... Isso é 95, entendeu? No ano de 1000? No ano 95. Perdão, no ano 95 depois de Cristo. Então... Pode falar. Então, eu acredito, na minha visão teológica, que aqui se trata do próprio anticristo, né? Do próprio anticristo, porque vai dizer que ele recebe uma coroa. Aí, um exemplo, você falou 3 visões. Qual foi agora pontua quais são as 3? Só para o pessoal entender. A primeira seria... Seria de Cristo sendo cavaleiro. De Cristo sendo cavaleiro. A segunda seria... o anticristo. E a terceira? Nero. A visão do preterismo, né? Certo. Palavras importantes dentro disso aqui, se for levar, a gente vai, se for levar dentro do significado, ripos, cavalo, leucos, branco, toxon, arco, estefano, coroa de vencedor, Nikon, vencendo, e Niquecer, conquistar definitivamente. Então, o que é que acontece? A gente espelha isso dentro da Brit Hadashah, que é uma tradução já hebraica, levando as revelações da Torá e da Tanakh. Aonde o que é que a gente vai ver aqui? Antes de qualquer cavaleiro aparecer, João vê quem? Cordeiro. Que é Jesus. Concorda? E o contexto do capítulo 5 vai falar... que foi morto e vive para sempre, certo? Aí esse detalhe é essencial. Você vai falar já. Os cavaleiros não saem por vontade própria. Eles somente aparecem quando Cristo desata o selo. Rompe o selo. E a gente vê que... Então tem como ser Cristo? Não. Já tem uma hipótese descartada. Entendeu? Certo. Então... Nero tem como ser? Também não. Porque Nero já passou. Certo? A época de Nero, a perseguição já passou. Então, qual seria a opção mais viável? O anticristo. O anticristo. Porque vai dizer que é dada a coroa e vai de rei, né? Então, ele sai, vencer e vencer. Só que ele vem com um arco para ferir. Ele vai ser um grande líder mundial. Certo. Então, aí vamos abrir aqui as hipóteses. Para o anticristo aparecer, o anticristo seria mais um poder, uma representação de poder mundial, certo? Então, para ter uma representação de poder mundial, tem que ter uma liderança, certo? Alguém que encabeça isso. Então, quem que poderia encabeçar isso? Se eu for puxar pela Tanakh, Torá, a Brit Hadashah, vai me dizer que esse homem tem que ter o poder de perdoar pecados. Hoje na terra, a quem é dado ou agraciado pelo homem de perdoar pecado?
Perdoar pecado, só Jesus. Não, aqui na Terra a Igreja Católica faz isso. As pessoas fazem o quê com os padres? Vão se o quê? Se confessar. É, confissório, né? Então, eles vão se confessar para quê? Para que seus pecados sejam o quê? E a Bíblia até, né, diz que é condenável, né? Exato. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2 que João está dizendo ali que o pecado deve ser só confessado a Jesus Cristo. Aí diz, filhinho, se pecado, você tem um advogado fiel. Jesus Cristo, advogado do lado, fiel. diante do Pai. Padre não é advogado fiel. Só Jesus que é advogado então, fiel. Então, é isso que eu estou lhe falando. Então, o anticristo seria alguém que perdoe pecado para o homem aqui na Terra. E esse alguém está ligado ao quê? A Babilônia, a Igreja Católica. Babilônia não existe mais, certo? Já foi. Quando o Apocalipse é simbólico. É simbólico, totalmente simbólico. As pessoas leem Apocalipse, acham que tudo aquilo vai acontecer da jeito que está ali. Não tem. Aquilo ali é alegoria, é simbolismo, é figurativo. Então a gente tem que entender o que é que a palavra está tentando nos informar. É que nem a ordem cronológica da Bíblia Sagrada. É que nem os cavalos. Sim. O senhor, no seu ponto de vista, o senhor acredita que está em ordem cronológica o Apocalipse ou não? Sim. Dentro desse texto aqui. Acredito que não, porque aí o livro de Apocalipse vai começar com as 7 igrejas. Entendeu? Aí a partir do... o livro de Apocalipse só trata sobre assunto de igreja até as 7 igrejas. A partir do capítulo 4, ele vai chamar... Dali para frente você só ouve falar da noiva. Que aí já se trata da volta de Jesus e de Cristo vindo buscar a sua igreja, que a igreja é tratada como noiva. Entendeu? Então, se a gente fosse seguir uma ordem cronológica da Bíblia, do Apocalipse, haveria o que teria de acontecer primeiro, tribulação, processo de quem está na tribulação, aí depois protegido da grande tribulação, passa a tribulação, vai para a glória. Porque no capítulo 19, Cristo vai chamar a igreja do Cordeiro depois, ou não, após, ou no momento da tribulação. Apocalipse capítulo 19 vai falar sobre isso. O 19 é a borda do Cordeiro? Sobre as bordas do Cordeiro. Deixa eu só abrir aqui. É o 18, né? Perdão, realmente, Robson. 18, 20. Me empresta aqui a Bíblia Sagrada aqui. Só a gente dá uma erradinha aqui, irmão, mas é normal, tá? Vamos perdoando a gente aí. Vamos lá. Não, é 19. 19:9. A seguir disse-lhe: escreve, felizes é aqueles que foram convidados para o banquete da núpcia do Cordeiro. E acrescentou: estas são verdadeiras palavras de Deus. Cai então aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não façais. Sou servo como tu. Aqui está falando de João. Então, capítulo 19, versículo 9 vai dizer: estes felizes é aqueles que foram convidados para o banquete da núpcia do Cordeiro. Então, a núpcia do Cordeiro só virá após o quê? A grande tribulação. Entendeu? Então, é o versículo que me dá até base para falar sobre o pós. Mas aqui não é assunto para esse vídeo agora no momento. Entendeu? Então, o que é que acontece? Então, se fosse seguir a ordem, seria igreja passando, vindo tribulação, igreja sobe, entendeu? E então, a igreja passa por algumas situações na terra ainda, depois a igreja sobe e volta para poder batalhar a guerra, a última guerra, né, que é a guerra do Gog e Magog e a guerra do Armagedon. Eu acredito assim, né? Se a Apocalipse seguisse a ordem cronológica correta, ela não botava as igrejas logo na frente, né? Porque está por etapa, né? Exatamente, está por etapa. Por etapa. Pode falar, filho. Sim, só voltando acerca do preterismo. Sim. Voltando sobre esse assunto. Eles acreditam também que Mateus 24 já se cumpriu. Entendeu? Que eu não concordo. Isso aí foi dado para agora. É porque para eles é uma teologia da consumação. Para tipo assim, já aconteceu aquilo ali. Então eles acreditam que o quê? Que o reino é na terra? Tá entendendo? Então... E o próprio Cristo disse que o reino dele não é terrestre, o reino dele é celestial. Aí ele, não, se cumpriu no ano 70, que o imperador Tito derrubou ali, né, o templo.
Tá entendendo? Então, para eles já se cumpre o Apocalipse, entendeu? Todas as passagens. Aí, então, a glória, o reino de Cristo seria onde? Na Terra? Na Terra. E a gente passando por esse sofrimento todo. Sim. Essa é a visão dele. Aonde né? que Cristo diz que quando a gente chegar lá, não haverá dor, nem choro, nem ranger, nem tristeza, só alegria, e a igreja estará cantando Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Hoje a gente vive isso na Terra? Para eles é. Na visão deles, né? Eu sei, mas só então a gente corta aí esse preterismo fora da visão cristã, né? Tá Acredito que sim, né? A gente tem que cortar isso aí. Então, nada acontece fora da autoridade de Cristo, né? Então, vamos à primeira ligação do Apocalipse com Zacarias. Então, nos capítulos 1 e 6, o profeta vê cavalos diferentes, cores enviados por Adonai para percorrer a terra, certo? Esses cavalos representam o quê? Mensageiros, agentes de ação divina entre as nações. Então, João utiliza nessa mesma linguagem simbólica. Assim como Zacarias, os cavalos não são independentes. Eles cumprem uma missão permitida pelo Senhor. E aí, você que está aí, você sabia que o livro de Zacarias falava sobre os cavaleiros? Me fala mesmo. O livro de Zacarias fala sobre, capítulo 1 até o capítulo 6, vai relatar alguns cavalos que aparecem lá, cavaleiros que aparecem lá. Então, João enfatiza o Apocalipse, lembrando e dando a ideia sobre o livro de Zacarias. Por Zacarias também ter tido visões messiânicas da volta de Cristo glorificado. Se eu abro o Zacarias, capítulo de número 14, verso 9, vai dizer, eis que os pés do Senhor repousarão sobre os montes da oliveira, qual fenderá do norte para o sul. Então entrará o Senhor dentro de Jerusalém pela porta Parará. Então ele conta essa história mostrando Jesus Cristo glorificado, retornando até a terra para buscar a sua igreja. E essa profecia é datada de 655 anos antes de Cristo. E até mesmo antes do último momento em que os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Entendeu? Pode falar, Robson. Então, voltando aqui, né? É quando o João ele fala dos 7 selos, o capítulo 5, que é o contexto, né? É chamado contexto imediato. Certo. Ele está falando ali do livro que está selado por dentro e por fora. Sim. Então, quando o João está tratando ali do livro sendo selado por dentro e por fora, não tinha ninguém, nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra que poderia desatar. Que livro seria esse? Esse livro aí... O que é que aí a Bíblia relata, o que a palavra fala referente ao livro? No meu ponto de vista, esse livro aí, que é Desatado os Selos, esse livro aí é um livro, como é que eu posso dizer? É um livro que o próprio Cristo, que é o Cordeiro, então, se ele está desatando o livro, dá a entender que é algo simbólico. Esse livro não tem como ser, tipo, literal, né? No meu ponto de vista, é simbólico. Não sei a visão do pastor. Mas a minha visão é que esse livro é simbólico. O livro dos selos. Sim. O livro dos selos ele se apresenta no capítulo 5. Eu estava olhando aqui, só o capítulo que é para não errar. Ele se apresenta no capítulo 5 de Apocalipse. Capítulo 5, verso 1 vai dizer Kai Heidon Epitene, Kai Eidon Epitem Dexan Tou Katemeno Epto Trohnou Biblion Gegramenon Exoten Kai Obsten Katz Pragmesnon ou Pragsim repta. Então ele está dizendo, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro. Livro esse que também é chamado de rolo. Mas assim... Escrito por dentro, por fora, selado com 7 selos. Mas do seu ponto de vista é um livro? Aí vamos lá, vamos pegar a raiz da palavra. Biblion significa o que você conhece, né? Bíblia Sagrada, mas significa livro, pergaminho ou rolo, ou pequena enciclopédia. Então, no século I, esse termo
descrevia um rolo de pergaminho. Simbólico. Exatamente. Por Porque isso que não tem como então ser um não livro é, literal. não é um livro encadernado como Não. conhecemos hoje. Aí vamos, isso aqui eu estou falando do Biblion, que é relatado no capítulo 5 do Apocalipse, certo? Aí vem o espraguis, que significa selo, lacre, marca de autoridade. Aí o que é que acontece? Aí tem um pequeno, vamos dizer assim, uma pequena referência de palavra chamada esfragística, ou seja, o estudo dos selos antigos. No hebraico é equivalente a selo oficial. Então representava o quê? Proteção, oficialidade, autenticidade e também autoridade e propriedade naquilo que estava sendo aberto, certo? Então, o que seria a representação disso? Simbolizava, vamos dizer assim, a humanidade, a história da humanidade dentro daquilo ali, e ali Cristo ia abrir para revelar, vamos dizer assim, de fato, o que realmente estava escrito desde o início de Bereshit até Apocalipse, entendeu? Ou seja, a interpretação que eu estou falando, ela está conectada entre Gênesis, capítulo 1, verso 26 a 28, que é o domínio do homem, Salmo 24, onde a terra pertence ao Senhor, e em Romanos 8, aonde a criação aguarda a redenção. Então, este livro seria mais ou menos sobre isso. Era um plano completo de redenção que estava ali selado para poder ser aberto e ali o Cordeiro mostrar o seu plano de redenção para a humanidade. E o mais interessante é que diz assim, ó, que está escrito por dentro e por fora. Está escrito por dentro e por fora. Por fora. Aí a Bíblia diz que, a Bíblia não, né? A história e a ligação vai dizer, até mesmo a Tanakh, dentro de Daniel, capítulo 1, verso 24, vai dizer: tu, porém, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Olha só, Daniel está falando disso. Entendeu? Daniel está falando disso. Então, o livro dos 7 selos simboliza a autoridade de um plano soberano de redenção de Deus para o homem. Esse livro dos 7 selos. Chama-se de livro porque é um escrito, entendeu, Robson? Quando a Bíblia fala, relata que está escrito por dentro e por fora. Então, o que está escrito em papel é um livro, é uma carta, é alguma coisa, certo? Então, para o tradutor do texto, ele colocou dessa forma para uma melhor interpretação do leitor. Tendo em vista que o livro não é um livro encadernado, mas é um livro, é um rolo de papiro, pergaminho, aonde foi feito para poder conter ali dentro e por fora, um plano de redenção do próprio Deus. E quando você está falando isso aí, a gente vê que João teve uma revelação há muitos anos, né? Há muito tempo. Então, não tem como pegar isso aqui e puxar para o literal. Não tem como, não. Não. Porque se fala, porque tem gente que interpreta a Bíblia assim, o Apocalipse ali, eu estou vendo, é um livro. Mas não é um livro. É de forma simbólica, como o senhor falou aí, no grego não é Biblos. Sim. Então, é no sentido... Biblion. Biblion, né? É. Mas também tem Biblos, né? Tem Bíblia. Quando ela depende da semântica. Quando a semântica ela é diminuída. Mas dentro do grego ele é chamado de biblion. Entendi. No grego correto ele é biblion. E por que tem outro vocábulo bíblico? Não, quando a semântica é reduzida para poder você falar. Mas não vai quando você vai conjugar uma frase no português, você muitas vezes não diminui uma palavra para poder encaixar dentro da frase. Entendi. Quando eu vou formar uma frase no grego, aonde o biblion não é o que seria de ênfase, eu diminuo a palavra para poder montar a semântica. Entendi. Entendeu? Porque é quase mas também é a mesma coisa. Mesma nomenclatura, eu não estou dizendo que está errado. Eu não estou dizendo que está errado. Eu estou falando que Bíblios é uma semântica reduzida para a conjuntura e uma formação de uma frase no grego. Mas eu posso, quando eu vou falar da Bíblia, se eu for tratar somente da Bíblia, eu tenho que chamá-la de Biblion, que é aquilo que o original mostra. Entendi. Entendeu? Então, a gente vê que o selo, ele vai ser rompido, ele só vai ser rompido pelo Cordeiro. Aí vai dizer aqui em Apocalipse capítulo 5 e versículo 2.
Vi então um anjo poderoso, proclamando em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? Mas ninguém no céu, e nem na terra, e nem sobre a terra, era capaz de abrir e nem ler o livro. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno nem de ler e abrir o livro. Um dos anciãos, porém, consolou-me: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu Glória. e tem o poder para abrir os seus 7 selos. Glória. Então, nós vemos que nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra tinha possibilidade de desatar os 7 selos. Sim. Só o cordeiro, que era do rebento de Davi, né? Aqui está tratando sobre Quem é o cordeiro? O cordeiro? Sim, quem é o cordeiro? Cristo. É Jesus Cristo. Então, o cavalo branco seria, só para a gente pontuar e pular para o próximo. O anticristo. Seria o anticristo. Do meu ponto de vista, do seu ponto de vista, é você que está aí nos assistindo, o que seria o cavalo branco? Se você concorda ou discorda, deixa no comentário e a gente continua. Cavalo vermelho. Cavalo vermelho recebe autoridade para retirar a paz, consequências de guerras e violência. Então, encontramos um paralelo com as profecias. Daniel descreve sucessivos impérios humanos, marcados por quê? Conflito, conquista e opressão. E Apocalipse amplia essa visão, mostrando que a guerra faz parte do juízo permitido por Deus durante a história. E como é que fica isso aqui? Então, dá a entender que já se cumpriu isso. Não, a gente está estudando sobre o Cavaleiro Vermelho. O que seria o Cavaleiro Vermelho? É isso que eu estou perguntando. O Cavaleiro Vermelho ali, ele está se tratando sobre o poder de tirar a paz da terra. Está se tratando de guerra. Mas quem é esse cavaleiro? Esse cavaleiro aí está junto com o anticristo. Mas o anticristo, na sua concepção, não seria porque, tipo o cavaleiro assim, branco? Tipo assim, o cavalo branco é como se estivesse dando puxando todos os outros, entendeu? O que eu tô querendo dizer? Sim, mas tem um cavaleiro em cima do cavalo vermelho. Quem é a representatividade do cavaleiro vermelho? Os que vêm trazer guerra, junto com o anticristo. Na sua linha de pensamento, o cavaleiro branco vem trazendo e puxando. Porque ele não veio também para quebrar a economia? Né? Não, aí a gente está falando sobre finança. Então vai falar aqui também. A finança seria mais na parte do amarelo, porque vai ter fome e morte. Porque tirar a paz da terra também na questão de alimentação. Não, quando se tira a paz da terra, está se tratando de sangue e violência. Não está se tratando de financeiro ainda. Quando eu falo de financeiro, eu falo de fome. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho como comprar. Não tendo como comprar, eu não tenho como me alimentar, certo? Então haverá o quê? Morte por falta de alimento. Então, se está tendo falta de alimento, é porque não tem dinheiro para poder ser comprado. Agora, o vermelho trata-se de sangue e violência e guerra. Entendeu? Não trata dentro da finança ainda, trata-se dos conflitos mundiais entre nações, poderes, entendeu? E também, vamos dizer assim, países que pleiteiam entre si para ser o maior monopólio, a maior potência mundial. Porque a gente até vê em Êxodo, né? Quanto tempo faz a guerra da Ucrânia com a Rússia? Já vai entrar para 3 anos. Entendeu? Então, está se tratando de quê aqui? Está se tratando de guerra. Envolvido também negócio financeiro, né? É assim, mas a maior parte dele é guerra, é sanguinária, é busca por poder, entendeu? O financeiro entra na história, entra, mas num segundo momento. No primeiro momento, eles querem ampliar o poder e mostrar quem tem mais força, entendeu? Quem tem mais poder bélico e quem tem mais autoridade sobre o mundo ou sobre aqueles que eles estão pleiteando, entendeu? Para isso acontecer é necessário que tenha sangue e morte de inocente. Quem traz isso é o Cavaleiro Vermelho. Entendi. Entendeu? Mas pode falar, Robson. E tipo assim, a gente tem que entender que é simbólico. O cavalo é simbólico. Não, aqui o pessoal está entendendo que todo o livro do Apocalipse ele é simbólico. Porque se eu for puxar pro literal que o cavalo ali, aí você fez, não, que cavalo é esse? Aí eu já disse, simbólico.
Entendeu? Quem é o cavaleiro? Foi isso que eu perguntei. Porque tem muita gente que está perguntando isso aí no vídeo. Entendeu? Entendi. É para você dizer que a gente está se tratando de um livro simbólico, onde tem alegorias de mensagens e textos interpretativos que a gente precisa entender. Foi o que eu falei no início do vídeo. Entendi. As pessoas querem levar o livro de Apocalipse em quê? Ao pé da letra. E não é. Por isso que eu lhe perguntei para ver se você conseguia entender o que eu estava falando. Entendi. Porque tem muita gente aqui do outro lado que está dizendo, Entendi. mas quem é esse cavaleiro? Mais uma vez, gente, o livro de Apocalipse é um livro simbólico e de alegorias. Quando eu falei assim que o cavalo branco vai vir para, né, uns outros cavalos, é tudo no mesmo tempo. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Descerá os 4. Então, é tudo no mesmo tempo só, não é? Cada um virá para uma devida, vamos dizer assim, um devido serviço. Entendeu? Cada um terá seu destino. É, porque quando eu disse assim, um cavalo vem... Mas a e os opressão outros- será no total. não é, se cumprir um cavalo aqui agora, desatou o selo. Aí depois de um tempo... Não, vem dentro tudo. da cronologia, Eu é num concordo. tempo só. Eu concordo. É num tempo só. Eu porque concordo. não tem Virá como- todos. Aí cada um fará o seu serviço mediante aquilo que ele veio fazer. Só que no mesmo E o tempo. caos se instaurará em um só montante com a presença e o trabalhar desse serviço dos cavaleiros. Aí quando fala aqui do cavalo vermelho, né? No Cavalo Vermelho a gente falou agora, foi sobre guerras e violência. O cavalo vermelho. Sim. Então, quando a gente vai pro versículo 5, já está tratando do cavalo preto. Cavalo preto, que vem com a balança na mão. Vai com a balança na mão. Aí o que seria isso? Fome. Então, uma Escassez coisa que de tá alimentos. puxando a outra, tá entendendo? Escassez de alimentos. Racionados. É aquilo que eu falei para você, cada um vem numa direção. Tá entendendo? Então o cavalo vermelho não vem, mais uma vez, a gente está tratando sobre o simbolismo. E outra coisa, aqui de cavalo vermelho, mas na tradução João Ferreira de Almeida vai falar amarelo. Não, mas João Ferreira de Almeida não é... Isso aqui eu quero até deixar aqui claro. Esclarecer, entendeu? João Ferreira de Almeida não é uma tradução fiel aos originais, isso aí é fato. Primeiro, o padre jesuíta que se converteu foi fazer uma tradução de uma Bíblia e terminou errando, e tem muita coisa mostrando que ele errou na interpretação e na escrita. Então, se você quer ler uma leitura fiel, procura uma King James. Pode falar, Robson. Aí vamos lá, o cavalo preto, porque toda a Bíblia fala cavalo preto, só a dele fala amarelo. É complicado. Será que todo mundo está errado e ele está certo? É tradução. Exatamente, é erro de tradução. Até de semântica, aquilo que eu falei para você, de semântica dentro do grego, quando você vai, você vê uma redução de palavra, interpreta que é outra coisa e não é. Deixa que é a mesma palavra. Só por conta da montagem da frase. Então, o cavalo preto vem com o quê? Com a balança na mão. Então, tratando aqui, voltando, o cavalo branco vem com coroa e com lança e com arco para vencer. Mas vem vencer, não é vencer a favor dos cristãos. Ele vem vencer e ferir aqueles que são cristãos e estão buscando a Cristo. Entendeu? Vem ferir, entendeu? Através da tribulação. Entendeu? Aí vem o cavaleiro vermelho. Se a tribulação se instaurou no local, vai vir o quê? Guerras e violência. Dentro da guerra e violência, isso aí é tratado pelo cavaleiro branco, aonde haverá derramamento de sangue através da guerra, da briga, do confronto pessoal bélico entre pessoas, entre nações, entre países. Aí, através da guerra, vem o quê? A escassez de alimento, onde vem agora o cavalo preto, mas não é função do cavalo vermelho. Porque, tipo assim, os dois estão igualados. Não, mas cada um tem uma função. Mas cada um tem uma função. Branco faz uma coisa, vermelho faz outra. Eu sei que todos estão ali para se unir e causar vamos dizer assim, uma bagaceira total. Certo? Mas cada um veio para um serviço. Concorda comigo? Concordo. Cada um veio para um objetivo. É verdade. Entendeu? Então, por exemplo, o que o branco faz no seu objetivo, o vermelho não vai fazer. Certo? Isso aqui, mais uma vez, a gente está tratando de simbolismo. É só para você entender. O que o cavaleiro branco está fazendo, o vermelho não vai fazer, vai? Por quê? Porque é função do branco. Se o branco está fazendo a função dele, obviamente vem o vermelho para fazer a função dele e reforçar o que o branco já está fazendo. Então, os 4 cavaleiros virão para
encharcar o tempo, vamos dizer assim, para causar, meu irmão, para fazer a bagunça se instaurar no mundo, mas cada um trabalhando dentro da sua responsabilidade. Eita, Jesus, é ali o que vem ali. É desse jeito. Gostou, né? Gostou, né? Vem, meu amor, chegue, se apresenta ao povo aí. Deixa o povo lhe ver. Dê a paz do Senhor, pessoal. Dê. Olha só, gente, o que é que essa mulher faz com nós, ó. Tá vendo aí? É só da hora, né, que eu tô disponível. Aleluia. Pode ir falando, Robson, que agora eu vou comer. Aí, quando se trata Toma aqui água, macho. se trata aqui do cavalo preto, né? Cujo montador tinha na mão uma balança. E ouvi aparecer a voz do cavalo preto, que tinha na mão uma balança. Então a voz vinda do meio dos quatro viventes dizia: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho, não caseis prejuízo. No caso, está mostrando aí o que vai acontecer com a economia, né? Economia. Tá entendendo? Isso aí falando do cavalo preto. Cavalo preto. É. Então, Aí qual seria seu ponto de vista e sua visão teológica referente ao assunto? que isso aqui vai se concretizar, não se concretizou ainda. Aí tem gente que diz, não, o óleo tá caro, o café tá caro, mas isso tem nada a ver. Eu ia fazer um negócio aqui, mas eu quero. O óleo tá caro, o café tá caro, né? É. Entendeu? Mas só que não tem nada a ver dentro desse contexto aqui, porque isso aqui só vai acontecer quando o anticristo surgir. Quando o anticristo surgir, aí vem cavalo branco, cavalo vermelho, que é, né? E o cavalo preto. Entendeu? Então dá a entender aqui que de cada um, de cada cavalo, a gente dá a entender que todos eles têm uma função diferente, mas é como se tivesse um puxando o outro. Um juntamente com o outro trabalhando para os quatro, plano do mal, né? Os quatro estão trabalhando para um só objetivo, mas cada um tem uma função de ação, entendeu? Cada um vai atingir uma parte objetiva daquilo que ele veio fazer. É isso que eu estou tentando falar para o pessoal. Vai, Robson. Ó. A água aí tem café. Então vamos lá, pessoal. A boca agora ocupou. Cavalo amarelo ou pálido, né? No texto grego, sua cor é descrita com a seguinte palavra: choloros. Choloros. No grego. Então, significa um tom pálido ou esverdeado. Olha só. Se eu for usar a tradução do grego, que é o original a qual foi escrito, não seria amarelo, mas seria pálido ou esverdeado. É, verdade. Aí vai falar aqui que seu nome é morte. E o Hades o acompanha. Então, novamente, encontramos uma ligação com quem? Com Ezequiel. Capítulo 14 de Ezequiel vai falar dos 4 grandes juízos, que é espada, fome, animais selvagens e peste. Que se encaixa literalmente dentro do cavaleiro amarelo. Aí esses elementos reunidos, ele vai aparecer aonde? Apocalipse capítulo de número 6. Bota leite e café mesmo. Pode falar, Robson. E aqui tá, a gente vê que ele trata de 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho, não causeis prejuízo. Né, a gente vê que só tinha vinho e óleo que tinha condição financeira. E trigo. Realmente, porque era uma coisa de alto poder pobre, né? De alto poder aquisitivo. Então dá a entender aqui que 1 litro de trigo por 1 denário. A gente vê que na época também, do Novo Testamento, até do Antigo, tinha que trabalhar muito para receber 1 denário. 1 denário, sim. Então, isso dá a entender... Se não falha a memória, 1 denário seria por um mês de trabalho.
É. Um denário. Então isso dá a entender que vai chegar um momento que a fome vai ser tão grande, que vai ter pessoas que vai trabalhar como um escravo, mas vai receber pouco. Por quê? Porque a economia tem o quê? Aumentado. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer agora? Não é economia, é inflação. Se tem problema de compra, se você está trabalhando muito e recebendo pouco, tem problema de inflação. Entendeu? Inflação no país. Entendi. Aonde o dinheiro fica desvalorizado. Isso aqui é política, é como se fosse assim. Então, mas a economia não tá no meio, não? Então, eu tô falando, tá assim. Então é isso que eu tô dizendo. Por exemplo, se você tá trabalhando, e teu dinheiro não tá valendo, você tá com aquele pouco poder de compra, é porque o país está passando por uma inflação, aonde o país está imprimindo mais dinheiro do que ele pode fazer. Imprimir dinheiro não significa riqueza. Imprimir dinheiro é colapsar o país. Aí a moeda do país desvaloriza por conta dessa situação. Aí você vê, como você viu na Venezuela, um pacote de dinheiro desse tamanho para comprar uma cartela de ovo. Isso aí é o quê? Falta de poder de compra e inflação que está destruindo o país. Exatamente. Então, vai dizer assim no capítulo 6, versículo 7. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do que clama, do quarto vivente, que dizia: vem. E vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chamava-se a Morte e o Hades, e acompanhava, foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para que exterminasse pela espada e pela fome, e pela peste e pelas feras da terra. Então aqui está tratando o quê? Da morte. Na sua versão de Bíblia aí, tá vendo que está falando esverdeado? O grego koiné fala que esse cavalo é esverdeado. Não é amarelo. Entendeu? Aí diz assim, ó, e foi dado poder sobre a quarta parte da terra. Então, isso eu entendo que está falando da morte, que vem juntamente com Hades, porque a gente sabe que Hades, né, no grego, já é totalmente diferente a palavra, porque tem Sheol, Hades, Tártaro, que quer dizer sepultura. A palavra Hades quer dizer sepultura. Então, acompanhava-se e foi dado poder sobre a quarta parte da terra, para que exterminasse pela espada, pela fome e pela peste. Então, tá tudo enquadrado aqui. Quando eu falei no começo aqui da live, eu falei que junto de tirar a paz da terra, vai vir junto com a fome. Por isso que eu tô falando através do contexto, porque tá falando aqui pela espada, que é guerra, pela fome e pela peste, porque peste é uma praga, e pelas feras da terra. Então, tudo está se englobando aqui nesse texto, tudo está se encaixando, né? Na minha interpretação, tudo está se encaixando numa ocasião só, num tempo só, entendeu? Não é fora do tempo, ou no outro tempo, mas tudo num tempo só. Eu não falei que seria fora de tempo, ou primeiro um, depois o outro, não. Eu estou falando que cada um deles veio para um objetivo. E juntos, concluindo o objetivo principal. Exatamente. É isso que eu estou falando. O branco veio para uma coisa, vermelho para outra, amarelo para outra, preto para outra. Se fosse para um só fazer tudo isso, não precisava de 4. E não teria 4 representatividades. Porque se é um tem 4 escatológico num tempo só. Porém, com cada um com a sua devida responsabilidade. Tá entendendo o que eu tô falando? Tô entendendo. Branco, preto, vermelho e esverdeado. Juntos para atingir o mesmo objetivo. Porém, cada um tem seu serviço, a sua função de fazer. Entendeu? Não estou falando que vai ser um agora, depois de não sei quanto tempo, e outro não. E eles 4 trabalharão juntos para atingir o mesmo objetivo, porém cada um em uma função destinada para ele. Exatamente. Aí a gente vê aqui no capítulo 6, versículo 9. Quando abriu o quinto selo,
vi sobre o altar as almas dos que tinham sido imolados. Mortos. É. A espada. Por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinha precisado. E eles clamaram em alta voz: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue contra os que habitam na terra? No seu ponto de vista, essas almas que está clamando aqui dos mártires no altar, foi quando aconteceu a perseguição no ano 95? Ou isso aqui acontecerá num período que tem a guerra? No período tribulacional. Haverá muita pessoa que vai morrer por conta disso. Alguns serão protegidos. Mas haverá pessoas que passarão por perseguição antes que isso se conclua. Entendeu? Exatamente. Então, é tanto que no livro de Apocalipse vai dizer que João diz assim: quem são aqueles com as vestes salpicadas de sangue? Foi os mártires que passou pela tribulação. E aí? Ele não está falando de uma segunda chamada de pessoas. Ele está falando das pessoas que passaram pela tribulação e foram marcadas de alguma forma. Entendi. Entendeu? Por algum tipo de E perseguição. aqui em Apocalipse 6... Que se eu entendo assim, eu acredito que as duas testemunhas serão os judeus ortodoxos e os gentios. Os judeus representando a lei e os gentios representando a graça. E aqui em Apocalipse 6, versículo 9, a gente vê que a hermenêutica que os preteristas usam, eles usam a interpretação dizendo que aquelas almas que estão debaixo do altar, ali são o povo que foi perseguido no ano 95. De Nero que você fala, né? Certo. Essa visão da teologia da consumação, eles entendem que isso aqui já aconteceu. E o que é que você acredita? O que eu acredito que isso aqui vai acontecer também acredito dentro desse evento, desse texto. Em coma? De Apocalipse 6. Glória a Deus. Então, irmão, a mensagem que a gente tem aqui, para fechar essa conversa tão produtiva, que foi muito boa conversar com você, Robson, é dizendo que Cristo voltará, virá buscar a sua igreja e procurará um povo de mãos limpas, coração puro e que estão prontos para subir ao céu e reinar com Cristo em glória. Então, Cristo, para você que me escuta, que me assiste, que está vendo a gente aqui, cuide de voltar para Jesus, buscar o Senhor, porque os dias estão próximos. E em breve, Cristo virá para buscar a sua igreja. Eu sou Fernando Marinho. Para você que não conhece, esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela Jaim Gráfica. Você já viu lá na frente, lá apareceu aí no cantinho da tua tela aí. Quem são eles? É eles que fabricam essas canecas aqui, ó, lindas. Então vai lá, segue eles, busca o teu orçamento, caneca, camisa, banner, fly banner, tudo que você precisa para uma boa divulgação, eles têm, Jaim Gráfica. Você que ficou conosco, Deus te abençoe poderosamente, muito obrigado por ter nos assistido, deixa o like, compartilha, hypa esse vídeo para poder a gente continuar produzindo conteúdos como esse. A paz do Senhor Jesus Deus abençoe. Robinho, se despeça do povo em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor. E espero que esse estudo tenha sido muito produtivo para os irmãos. Amém. Deus abençoe a vida de todos.